Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube com cursos virtuais para aprender Bíblia de verdade. Continuamos o nosso estudo das leituras da liturgia dominical no nosso curso bíblico Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. O que nós vamos apresentar neste vídeo é um recorte da aula que tivemos terça-feira passada, com quem participa dos nossos encontros online. Ali nós podemos conversar, interagir com os professores, tirar dúvidas, fazer pequenas pesquisas bíblicas com pontos curiosos das leituras que nós escutamos. Pense na possibilidade de fazer esta caminhada conosco toda terça-feira à noite. Maiores informações eu vou deixar no final deste vídeo. Fique agora com o estudo das leituras do sexto domingo do tempo comum. Nós vamos ter aí a primeira leitura tirada do livro do profeta Jeremias. O salmo vai ser o primeiro salmo, Salmo 1. Depois continuamos aquele placar maravilhoso, né? São Paulo 1, Coríntios 15. E, por fim, ou pelo começo, o Evangelho. E é sempre bom recordar, como as leituras do tempo comum têm sempre como ponto de referência o Evangelho, nós iniciamos pelo Evangelho. Não só as leituras do tempo comum, mas toda a nossa celebração, o ponto de referência sempre é o texto do Evangelho, e é por isso que nós iniciamos por ele. Quando nós falamos, nós estamos aqui dentro do texto que é semelhante ao que a gente costuma chamar de Sermão da Montanha. Então, em Mateus, nós temos lá, no capítulo 5, o Sermão da Montanha. Jesus é apresentado em Mateus como o novo Moisés que dá a nova lei no Monte Sinai. Então, em Mateus, sempre a preocupação é de aproximar Jesus a Moisés, Jesus à antiga lei, para mostrar, para dar ênfase à nova. Então, nós temos em Mateus, são 8 bem-aventuranças, mais uma. As bem-aventuranças de Mateus são mais espiritualizadas, nenhuma mal-aventurança, aquilo que foi lido hoje. Ai de vós, mal-aventurança, né? E no texto de Mateus, sempre na terceira pessoa, aqueles que são, né? A de Lucas, é semelhante, só que, não sei se vocês lembram, uma vez o Cássio disse, cada evangelista, mesmo o relato sendo igual, cada evangelista tem a liberdade de adaptar o seu relato na realidade que ele está falando, que é o caso de Lucas. Então, Lucas não é o sermão da montanha, é o sermão da planície. Montanha em Lucas é o lugar de rezar. Vocês podem, nesse final de semana, que eu acho que é uma boa atividade, ler o Evangelho de Lucas inteiro, só para observar que Jesus a cada pouco sobe num monte para rezar. Então, ele tem que ter sempre Bom, em Israel isso não é difícil, mas tem que ter sempre um morrinho por perto. Então, em Lucas, a montanha é o lugar de Jesus rezar, falar com o Pai. A planície é o lugar da vida concreta. Então, naquilo que eu falava antes, Lucas caracteriza muito a atividade de Jesus dentro das cidades. Jesus está sempre chegando a uma cidade, está sempre na casa de alguém, e dentro dessa, tudo para dar esse aspecto. A cidade, a casa, a planície é o lugar da vida concreta. São 4 bem-aventuranças, Mateus 8, mais concretas, físicas, né?
quatro mal-aventuranças, coisa própria de Lucas, que nós já vamos ver. E a forma de escrita na segunda pessoa, vós que sois, né? Então, essas são as características. Bem-aventuranças e mal-aventuranças em Lucas. Mesmas situações, mas contraposta, positiva e negativa. Eu assim, quer dizer, não aprofundei aqui, mas dentro da característica judaica, e isso é muito presente em Paulo também, você tem, nós já falávamos o ano passado, dos vícios e virtudes, né? Então, por as duas, essa contraposição positivo e negativo, é uma forma de educar, é uma forma de causar impacto também, o bom e o ruim, o vício e a virtude, né? Uma característica muito presente em toda a Sagrada Escritura. Pobre e ricos, famintos e saciados, quem chora, quem ri, né? Quem é criticado e perseguido, quem é elogiado. Então, vocês percebem sempre a contraposição, né? Bem-aventurados ou felizes. Qual é a diferença? É a mesma coisa? Mas como está na Bíblia de vocês? É bem-aventurado ou felizes? Então, olhem só, bem-aventurados na Almeida, todas as versões da Almeida, né? Na Bíblia de Jerusalém, mas a Bíblia de Jerusalém, a antiga, bem-aventurados, a novíssima, bem-aventurado, felizes, a segunda versão da Bíblia de Jerusalém, a TEB, a CNBB, a Vozes, né, a Bíblia Pastoral, a Nova Pastoral, todas felizes, e a Peregrino também, felizes. Então, não tem diferença. Bem-aventuranças não é uma palavra mágica que invoca a bênção sobre alguém. Não é um voto, desejo de que Deus haja de determinado modo. Não é uma lei a ser cumprida para merecer uma felicidade. Não é uma constatação de algo que já acontece. A pessoa não é feliz porque é pobre, passa fome, não tem onde morar, né? Isso não é felicidade. Ao contrário, as bem-aventuranças são é um projeto de vida, virtudes que somos convidados a assumir. Inversamente usais, que é próprio de Lucas, né? Então, vícios e pecados, que somos convidados e convidadas a evitar ou a corrigir. Em ambos os casos, temos a resposta de Deus, felicidade ou não, né? Depois, no final, a gente arremata, mas quer dizer, não é porque é pobre que é feliz. Vai me dizer que algum pobre que a falta do pão em casa, sem ter moradia, isso é algo feliz. Mas não pode perder a esperança. E ao mesmo tempo também que ele fala dos ais, Lucas convida à partilha. Não é porque é rico que é amaldiçoado, mas esse é convidado a partilhar. É convidado a ato de misericórdia. No caso, a chamada aqui é por não assumir um compromisso com o projeto de Deus. Puxa, que bonito este evangelho, né? E esses detalhes que às vezes a gente não percebe. Vamos para a primeira leitura e ver como ela está ligada com o evangelho. Não é difícil de entender, né? Confiar no homem não é uma coisa muito boa, confiar em Deus é muito melhor. Mas, como sempre, podemos ver o que está por trás desta leitura aí.
E para entendermos isso, nós temos que voltar lá no tempo do profeta Jeremias. Jeremias, ele atuou cerca de 40 anos, segundo alguns estudiosos, entre os anos 627 e 587 a.C. Foi um período muito conturbado da história de Israel, foi o finzinho, os últimos 40 anos do, do, da corte de Jerusalém, quer dizer, o reino de Judá em 587 acabou, e nesse período aí nós tivemos 4 reis em Jerusalém. Agora, esses reis em Jerusalém não eram autônomos, eles eram sempre pelegos, vassalos de um grande império. Neste período aí, nós temos o declínio do Império Assírio e o crescimento do Império Babilônico. E aí, então, havia aquelas tensões. Nós vamos nos submeter à Síria, vamos nos submeter à Babilônia, vamos fazer aliança com o Egito, né? Como Judá era um país pequeno, fraco, estava sempre na mão dos grandes impérios. Neste período, no período de Jeremias, os reis de Jerusalém eram vassalos da Babilônia. O que significa ser vassalo? Tem que pagar imposto, entre outras coisas, pagar tributo. Mas o faraó, rei do Egito, incentivava que o rei de Judá se rebelasse contra a Babilônia. Se rebelar significava o quê? Não pagar imposto. Dizendo, olha, a Babilônia está longe, vai, se rebela, eu dou maior apoio. E, obviamente, o rei do Egito sabia que a Babilônia não ia deixar isso barato. O faraó prometia proteção porque, na verdade, queria queria demonstrar a sua força contra a Babilônia. Jeremias, que não é tonto, sabe muito bem que o faraó não está interessado no bem de Judá, não está interessado no bem do povo. E por isso, Jeremias incentiva a não confiar no faraó. E como é que Jeremias vai fazer isso? Vai dizer, não confie no faraó porque vocês vão se dar mal. O Jeremias, ele incentivava a submissão à Babilônia não porque achava que era a melhor coisa do mundo, era o mal menor. E é por isso, então, que Jeremias vai dizer, não confiem no faraó, vocês vão se dar mal. E para explicar isso, ele usa uma linguagem típica da reflexão sapiencial. Qual que é essa linguagem? A dicotomia, aqui sim, bendito e maldito. Aqui sim tem essas duas palavras. Ele também compara as pessoas a plantas. Então, vai usar a imagem da árvore plantada ao longo da torrente e a imagem do cardo no deserto. Nós vamos ver o que é um cardo. E usa também duas atitudes do ser humano: conhecer a Deus, aproximar-se de Deus, ou negar Deus, afastar-se de Deus. É com este imaginário, então, que nós temos que lidar. E aqui veio o importante: o pano de fundo é o faraó que está incentivando o rei de Judá a se rebelar contra a Babilônia. Não se esqueçam disso. E aí então que veio Jeremias, né? Ele vai comparar pessoas a plantas. Então ele vai dizer assim, né? As pessoas que confiam no outro homem, e esse outro homem quem que é? É o faraó, né? As pessoas que confiam no outro homem estão praticando uma idolatria política. O que significa isso? No entendimento do profeta, comprar briga com a Babilônia, confiando no poder do Egito, é praticar idolatria. É negar que Javé possa salvar o povo. Javé não tem nenhum poder para salvar o povo, a gente tem que apelar para o Egito.
E aí, então, é um pecado contra o segundo mandamento: chamar de Deus quem não é Deus. Dar status de divindade a um mito. E aí, então, estas pessoas são malditas. Ele vai dizer, são malditas como o cardo, ou como cardos no deserto. Esta palavrinha cardo é uma qualificação genérica para mais de 120 tipos de plantas. A gente, são todas elas bastante semelhantes, né? Por quê? Tem uma florzinha muito bonita, mas seca rápido e ela sufoca as plantas que estão ao redor. Olha como isso aí faz pensar no faraó. Olha só. E as pessoas que confiam em Javé, que confiam no Senhor, ele vai chamar de benditas. Por quê? Porque elas não atribuem o poder divino a quem é humano. E mais ainda, né, sabem que não pode confiar em quem é interesseiro. Por isso que ele vai dizer que essas pessoas são benditas porque cumprem o segundo mandamento, que elas não tiram Deus do lugar dela e colocam um mito, colocam o faraó, colocam um poderoso no lugar de Deus. São benditas. São como árvores plantadas junto aos riachos, quer dizer, que dão folhagem sempre verde e no tempo certo dão fruto. Viram como que coisa interessante, né? Como que ter o contexto do que está acontecendo ajuda a esclarecer esta afirmação do profeta, que a gente já dá para perceber mais ou menos o que significava isso, mas agora a gente tem um conjunto maior, tem outras possibilidades. Vamos para o Salmo, que responde a esta leitura aí, o Salmo 1. E como vocês já viram, o Salmo 1 é uma versão ampliada do Jeremias 17, daquilo que nós vimos na primeira leitura. O que nós temos lá? O Salmo 1 vai repetir os mesmos ensinamentos sobre a felicidade do justo e a infelicidade do destino trágico do ímpio, a infelicidade do ímpio, mas em ordem invertida em relação ao texto de Jeremias. Então, começa lá com uma bem-aventurança. Bem-aventurado, como que é? Bem-aventurado o homem que não se senta na roda dos zombadores, não segue o conselho dos ímpios. Quer dizer, na roda de pessoa que já vive falando mal, que vive reclamando, que vive maquinando maldade, você não vai encontrar um sábio, você não vai encontrar um justo. Então, se você não quiser se tornar um ímpio, se você não quiser se tornar uma pessoa sem juízo, não ande com os zombadores, não ande com os ímpios. Agora, quem é o justo? Então, vai dizer: o justo é aquele que lê, medita e cumpre a Torá. O conceito de cumprir a Torá é extremamente importante. E então, colocada este pressuposto, ele vai fazer de novo a comparação, a mesma comparação que o Jeremias já tinha feito, né? Por que o justo é bem-aventurado? Porque ele é como uma árvore plantada junto aos riachos, produz frutos e folhas no tempo certo. Que é uma maneira de dizer que tudo aquilo que o justo faz é bom e prospera. Quer dizer, Deus vai abrindo e abençoando o caminho do justo. E o mal-aventurado ímpio, né? Já começa, não é assim com o ímpio. Com o ímpio acontece totalmente diferente. Ele vai, então, usar também uma comparação, né? É como a palha soprada pelo vento, tá vendo? Lá o Jeremias falava do cardo do deserto. Aqui ele fala da palha. O que é palha? Palha é a casca de uma semente, que pode até ser bonita, mas é vazia, né? Então, a vida do ímpio é só aparência.
e diz assim, que qualquer dificuldade vai destruir o ímpio. O ímpio está sempre com medo, está sempre preocupado se não vai ser pego. Ou seja, vejam como que o Salmo retoma a primeira leitura e dá mais alguns complementos. O versículo 5, que foi omitido, fala que o ímpio vai ser humilhado publicamente. Enquanto o justo vai ser exaltado, o ímpio vai ser humilhado. E o versículo 6 usa a ideia dos dois caminhos, são dois comportamentos, e diz assim, né? O caminho do justo Deus conhece, que é um modo de dizer que Deus aprova, Deus confirma, Deus abençoa o caminho do justo. Mas o caminho do ímpio leva à morte. Assim é a tradução litúrgica. Só que quando a gente vai procurar lá, a melhor tradução talvez seria como está no hebraico ou no grego. O caminho do ímpio perece ou perecerá. O que significa isso? Terminará mal. O caminho do ímpio leva a um fim trágico para ele e para quem convive com ele e para a sociedade. Então, viu? A primeira leitura e o Salmo, como são quase iguais, né? Uma poesia sapiencial que questiona sobre o nosso modo de viver. Mas e Paulo? O que ele nos propõe? Vamos ver a segunda leitura. Nós já falávamos na semana passada, né? Só recordando, essa primeira carta e também a segunda carta aos Coríntios, ela é considerada autêntica de Paulo, e isso não tem dúvida. Lembrando, né, quem não fez o curso de Paulo, acho que é 2, 3 anos atrás, tem cartas que a gente considera atribuída a Paulo, mas não foi ele que escreveu. Essa não tem dúvida. E essa cidade de Corinto era uma cidade de muito movimento, um grande centro acadêmico, comercial, por lá passava de tudo, né? E dentro desse período, a gente, para entender esse texto, quer dizer, o capítulo 15 ele é toda uma catequese. Nós temos ali no início um resumo do credo cristão, que depois vai se desenvolvendo, que seria ali nos versículos 3 e seguinte. E para entender essa questão da ressurreição, como não acreditar na ressurreição de Cristo? Isso está embasado na compreensão que era a influência dos gregos no período de Paulo. Segundo os gregos, né, a compreensão dos gregos, eles tinham um dualismo sobre a pessoa, que a pessoa é feita, constituída de duas partes: corpo mortal, alma imortal. Então, todo o texto, esse trecho nosso de hoje, provavelmente está em cima da compreensão de alguns de dentro da igreja que compreendia desta forma: o corpo não pode ressuscitar. Nós já vimos pedacinhos dessa questão do corpo ressuscitado semana passada. Então, claro, influenciado por esse pensamento dualista grego. A essência estava concentrada na alma. Então, tudo que tem de bom na pessoa está na alma. O corpo é o elemento periférico, por isso ele apodrece, por isso ele morre, né? É destinado à corrupção por causa da matéria. Baseado nisso, muitos negavam a ressurreição dos mortos. Quer dizer, a comunidade cristã do tempo de Paulo podia até compreender, até aceitar que Cristo ressuscitou, mas nós não. Nosso corpo não. Então, é isso que está por trás desta catequese que Paulo está fazendo nesse capítulo. Se o corpo não contribui para nada,
Por que falar da ressurreição após a morte? Na compreensão grega, Paulo reafirma a importância do corpo. Nosso corpo não é uma parte inferior e descartável de nós, né? Então, e isso a gente pode encontrar, mesmo nos capítulos anteriores dessa primeira carta, vocês vão ter sempre a citação do corpo, sempre. Aparece muito nos escritos paulinos. A igreja como um corpo, várias vezes ele utiliza essa imagem do corpo para dizer que nós somos esse todo. Negar a ressurreição do corpo é negar a ressurreição de Cristo. Quer dizer, não dá para separar. É isso que Paulo está tentando fazer a sua comunidade entender. Então, nós temos os versículos 13 e 16 que foram omitidos, né? Que ele vai dizer, omitido na leitura de hoje: se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou, né? E se Cristo não ressuscitou, os apóstolos e eu somos mentirosos. E daí ele repete lá o 16, o versículo 14: se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, né? E daí nós vamos, a consequência de negar a ressurreição de Cristo, nossa fé não tem valor e estamos em pecado. Quer dizer, gente, o que que nós estamos fazendo aqui? Por que que eu dediquei minha vida inteira na igreja? Se eu não acredito na ressurreição, perdendo tempo, né? Ou seja, estamos perdendo tempo na igreja. Quem é catequista está perdendo tempo, quem é ministro está perdendo tempo. Não crer na ressurreição, né, que é o que Paulo chama atenção. Os cristãos que morreram, os que adormeceram em Cristo, perderam tempo na vida e estão perdendo tempo no inferno. Quer dizer, se não há céu, se não há ressurreição, então não tem nada. E o nada, pô, a gente poderia dizer, então, estão no inferno, perdendo tempo também. No versículo 19, nós fomos enganados e os outros precisam ter dó de nós, que é o que ele coloca lá no 19, quando ele diz ali: se temos esperança em Cristo, tão somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão. Tem que ter dó de nós cristãos, então. Porque se nós não acreditamos na ressurreição, nós somos merecedores de dó, de compaixão de todos os outros segmentos, né, fora os cristãos. Só que não, Cristo ressuscitou sim dos mortos, né, que é o que ele conclui no versículo 20. Então, não crer na ressurreição, gente, tá no lugar errado. Não pode ser católico, nem vou falar dos outros, vamos falar de nós. Está no lugar errado e está perdendo tempo, né? Primícia dos que morreram, o primeiro na fila dos ressuscitados, e depois todos os que vieram antes de nós, até chegar nosso tempo de ressuscitar com ele. E nossa esperança não é inútil, né? Esse é o ano da esperança. Só para recordar aos catequistas aqui da sala que esse é um texto que a gente, como catequista, tem que se orgulhar para saber que desde o início nossa igreja tem a preocupação com a formação dos seus leigos e leigas das comunidades. Puxa, esta segunda leitura também é muito bonita, fala a verdade. Mas e aí, como todos esses textos estão interligados? Vamos ver agora. Como essas leituras se ligam aqui para a nossa celebração, porque já falamos como elas são parecidas, mas é sempre bom sistematizar tudo. Então vamos ver, né? O Evangelho, a primeira leitura e o Salmo, todos esses trechos aí estão ligados pela ideia dos dois caminhos que levam a dois destinos diferentes, né?
O Evangelho fala de bem-aventurados, bem-aventurados os pobres, os famintos. São bem-aventurados não porque são pobres, mas porque serão, porque deles é o reino de Deus. São aventurados não porque são famintos, mas porque serão saciados. Sempre projeção para o futuro. E da mesma maneira, os ais, né? Os mal-aventurados, né? Mal-aventurados os ricos, porque já têm a consolação. Mal-aventurados os saciados, porque passaram fome. Então vejam que o destino diferente do justo e do ímpio. A primeira leitura, também nesta toada dos dois caminhos, usa outras categorias. Fala do maldito e do bendito. Bendito quem confia no Senhor, que significa cumpre a lei, cumpre a Torá. E maldito é o que confia no outro homem, não cumpre a Torá. E falamos que aqui o ponto principal ali da Torá era usar o nome de Deus em vão, né? Chamar de Deus, chamar de divino aquilo que não é. E o pano de fundo ali para o Jeremias era a questão lá política, mas se aplica, obviamente, a várias circunstâncias da nossa vida. A coisa é bastante interessante. Mas e se a gente tiver que fazer uma homilia, uma catequese? Aqui vão algumas sugestões, né? E, como não podia deixar de ser, já que estamos no Ano Santo, né, vamos ver como estas leituras nos ajudam a colocar em prática aquilo que o Papa nos convida a viver, sermos peregrinos na esperança. E aqui a gente percebe que as atitudes que as leituras nos propõem não são apenas ações espirituais, mas são também concretas, são também sociais. Por exemplo, a primeira leitura e o Evangelho falam, de alguma maneira, da prática da solidariedade e da misericórdia, na seguinte maneira: olha só, praticar a misericórdia, praticar a verdade, praticar a sinceridade é um modo oportuno de viver o Ano Santo, né? Tudo bem, vamos ter reza, vamos ter peregrinação, vamos ter celebrações, mas se nós não praticarmos a verdade e a justiça, toda a nossa reza é vazia. A primeira leitura e o Salmo falam dos dois caminhos na vida cotidiana. O que eles dizem lá? Não basta dizer que a gente acredita em Deus. Só isso é insuficiente. As consequências das nossas ações é que vão dizer se nós somos justos ou ímpios. Então, viu que coisa interessante? Espero que o nosso vídeo de hoje tenha te ajudado. E repito, você está pessoalmente convidado, convidada a participar do nosso curso online toda terça-feira, Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa, comigo e com a professora Rita de Cassialó. Veja neste link a descrição do curso e se você estiver interessado, este link que aparece aqui agora tem o formulário para você se inscrever. Não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no nosso canal, marque o sininho para receber notificações, compartilhe este vídeo com seu pároco, com o diácono, com o ministro da sua comunidade, com o seu bispo. E deixe o seu comentário. E repito, pense na possibilidade de caminhar conosco toda terça-feira à noite. E até o próximo vídeo.